Aleluia. Amém? Amém. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor gosta, né? Na verdade, hoje quando ele me falou, aí ele falou assim: não, minha filha, eu não sei se eu chego com o tempo, e eu chamei uma pessoa que também não vai chegar com o tempo. E eu vim de lá para cá, oh Jesus, que essa pessoa tenha chegado, ou que o pastor tenha chegado. Quando eu chego, vejo o pastor, eu digo, o pastor chegou. Aí o pastor parece que já foi me esperar ali na estrada. Eu disse, não, minha filha, já está com a palavra pronta, já vai. Eu não estou gostando muito desse trenzinho aqui não, né? Mas eu fui lá e pedi, irmão Emerson, pelo amor de Deus, não me filma não. Ainda bem que essa bancada aqui, ela não foi feita para mim, ela já cobre um pouco, né? Mas amém, né, gente? É sempre o nervosismo, né? Toma conta, porque a gente tem que se colocar na mão do Espírito Santo, né? É Ele quem conduz, né? Porque se for a gente que conduz, não vai sair nada de bom. Mas é o Espírito Santo de Deus que conduz. Então, para quem não me conhece, eu sou a irmã Maria, né? Sou auxiliadora desta casa, sou casada com o irmão evangelista, mãe do Guilherme e do Tiago, né? Líder da Daniela. Essa Daniela tem um orgulho dessa líder, graças a Deus. Né? Filha da pastora, né? Graças a Deus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra para fazer a obra, né? De nada adianta eu estar aqui se quando eu convocado eu dizer que não posso, né? De nada vai trazer em mim crescimento, né? Não vai trazer aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu não vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim se eu falar não para a obra de Deus, né? A gente fala sim, um pouco nervoso, mas sempre crendo que o Espírito Santo ele sempre vai fazer, né? E hoje a gente vai falar, né? A pastora já deu aí sobre maturidade na fé, né? Uma fé madura, uma fé. Nós vamos aprender de algumas pessoas que tinham muita fé, mas não tinham maturidade e acabaram pecando. Não adianta eu ter fé sem ter maturidade. Junto com a fé que cresce em mim, tem que crescer a maturidade, tem que crescer o conhecimento de Deus. Eu tenho que estar perto de Deus. Amém? E a gente vai falar, né, sobre maturidade, e a gente vai falar um pouco sobre Salomão. Uma pessoa que tinha muita fé, mas não teve maturidade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como o pastor falou, né? Deus já tinha me dado essa palavra há uma semana atrás, né? Hoje eu só aperfeiçoei um pouco. E é sempre bom, irmãos, a gente, como a pastora sempre fala, anotar, aprender, porque quando você precisa vai estar lá, né? Você só dá mais uma estudada e você vai entender que Deus falou com você ali. Eu queria que abrisse a sua Bíblia, projetasse aí 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o 22. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o 22. Fala assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como o templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país,
ou sobre o meu povo enviar uma praga? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fazer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos céus, antepassados, os Deus dos seus antepassados, até que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesta noite. Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Deus, que o Senhor venha ministrar a tua palavra ao coração do teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós damos lugar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém? Salomão aqui, irmãos, ele tinha acabado de construir o templo. Ele estava ali no início, ele terminou de construir o templo em 20 anos. O templo e o seu castelo, tudo aquilo, o seu reino. E uma coisa interessante lá no começo que eu achei foi que quando Deus aparece para Salomão em sonhos, ele fala assim: me pede o que você quiser. E aí Salomão fala para Deus que ele quer sabedoria para governar o povo de Deus. E aí a gente vê que Deus ele fala para Salomão assim: como me pediste sabedoria para governar o meu povo, eu vou te dar sabedoria e vou te dar riqueza e vou te dar bênçãos. Mas a gente vê que eu achei interessante que Deus abençoa Salomão não porque Salomão é bom, mas porque Salomão quer ser bom para o povo de Deus. Deus abençoa a sua vida não porque você é bom, é para que você seja bom para com o seu povo. Nós não estamos aqui nessa terra somente para receber as bênçãos do Senhor. Nós estamos aqui nesta terra para receber e para devolver as bênçãos do Senhor. Às vezes nós temos nos enganado de uma forma que nós achamos que Deus é só para nós. É o nosso papai. E é. Só que o nosso papai, ele tem pessoas que ele ama e quer usar você para se alcançar. E é através daquilo que Deus te dá, é através daquilo que Deus coloca na sua vida, que essas pessoas vão ser alcançadas.
E aqui Salomão, trazendo um pouco mais para trás, Salomão termina o templo, Salomão faz uma oração a Deus naquele lugar. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus desceu, que os sacerdotes eles não podiam nem ficar de pé ali naquele lugar de tão grande que era a glória de Deus. Só que aí vai o povo para casa e aí Deus vai ter um particular com Salomão. Você tem tido um particular com Deus? Ou é só um movimento? Porque às vezes nós somos crentes de movimento. Da célula, do culto de quarta e do culto de domingo. E o particular com Deus? Deus tem ido, porque Deus foi até os aposentos de Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão ele estava dormindo. E Deus foi lá falar com ele. Deus tem ido lá falar com você? Às vezes temos dado muito pouco lugar para Deus falar conosco. Porque quando a porta se fecha, parece que Deus fica trancado aqui. Parece que nós estamos vivendo lá no Velho Testamento, onde tinha a arca da aliança e a presença de Deus estava ali, naquele lugar, e ficava fechado. Não era nem todos que tinham o direito ao acesso. Às vezes nós só queremos ouvir Deus falar pela boca do pastor, pela boca da pastora. Aí falou, aí é um movimento e pronto, acaba ali. E Deus nessa noite, Ele quer trazer para nós maturidade. Sabe, irmãos, uma coisa interessante que eu achei muito forte, que me chamou a atenção, é que Deus, Ele avisou para Salomão que ele estava sujeito a pecar ali. Salomão, ele tinha feito algo extraordinário. Salomão já tinha ouvido Deus pessoalmente falar com ele. Pela segunda vez, Deus vai falar com Salomão. E ele fala para ele, eu ouvi a sua oração. E a partir de hoje eu escolho este lugar, porque foi essa a oração de Salomão. Salomão disse, Deus, que esse seja o lugar onde o Senhor ouve o teu povo. Se o teu povo pecar, mas se arrepender, que o Senhor perdoe. Se o teu povo fizer isso, mas se arrepender, o Senhor perdoe. E Deus, Ele fala para Salomão, eu ouvi a sua oração. E eu escolho este lugar para ser um lugar de oração, de adoração. Deus vai ter um particular com Salomão. Mas Ele diz assim, Salomão, eu serei contigo. Mas se você fizer isso, e foi justamente o pecado de Salomão. Foi aquilo que Deus falou. Se você me obedecer, se você não adorar outros deuses, se você não fizer, Deus já deu para Salomão ali que o coração dele tinha algo que poderia mais na frente fazê-lo cair. E se nós nos analisar, será que não tem dentro de nós algo que lá na frente vai nos fazer cair? Porque não somos melhores do que Salomão. Se não tivermos maturidade na fé. Porque um homem como Salomão, naquela época, só Davi, que tinha uma fé extraordinária, que foi escolhido por Deus para fazer o seu templo, que teve o privilégio de Deus descer para falar com ele, ele tinha fé. Só que naquela época ele ainda era um jovem. E estava começando. Quantas das vezes nós não começamos assim, ó, uhul, agora vai, eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou salvar almas, eu vou falar da palavra de Deus. Quantas oportunidades Deus nos tem nos dado todos os dias para falar da palavra dele e nós assim não fazemos. Quantas oportunidades Deus nos dá de falar pelo menos assim, glória a Deus pela minha vida. E nós somos ingratos e murmuramos todos os dias. É o calor, é a chuva, é isso, é aquilo. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus faz na nossa vida. Precisamos nos analisar e ver dentro de nós o que precisa mudar.
para que lá na frente eu não caia. Que precisa ser transformado dentro de mim, para que eu possa dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé. Cheguei até o final, naquilo que Deus reservou para mim. Porque cada um de nós tem algo reservado por Deus para nós fazer. Nós só precisamos estar prontos. Nós só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou contigo. Não me deixe cair. Irmãos, porque às vezes nós achamos que nós somos o bom. Ah, porque o irmão, não vai para a igreja porque não quer. O irmão tá assim, é porque ele só olha para as coisas do mundo. O irmão, a gente tá sempre de olho no irmão e não olha para dentro de nós mesmos. Sabe, quando você se olha e vê a pouca coisa que você é. Quando eu lembro, eu já falei algumas vezes, quando eu aceitei Jesus, eu achava que era tão fácil. Porque eu não bebia, eu não fumava, eu não ia de festa. Eu achava que era só isso, né? Ah, eu não faço nada dessas coisas, então é só ir para a igreja e pronto. Boba eu, que quando comecei a ir para a igreja, aí eu falei assim para Deus: Senhor, o que tem de mim que não te agrada? Irmãos, quando Ele revelou, eu para que eu fui falar, né? E aí Deus diz: você precisa mudar nisso, 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 nisso. Eu falei: mas e aí? Como é que eu faço? E aí você vai ter que mudar. E aí a gente tem umas conversas com Deus. Esses dias para trás, um mês, eu estava meio estressada e falei que ia para o Maranhão. Eu vou para o Maranhão. Meu marido disse: vai para o Maranhão? Vou. Mas e eu? E você fica? Ai, eu vou só. E ele correu, não é bobo nem nada, correu dos meninos. A mãe de vocês quer ir para o Maranhão solteira. Eu falei: não, eu vou casada, mas vou só. E eu vi que ele não gostou. E aí eu fui orar. E Deus disse: você não vai. Eu falei: eu vou sim, que eu não vou fazer nada de errado. Por que eu não posso ir? Quero passear, quero sair. Não vou fazer nada de errado. Aí à noite ele me deu um sonho. Quando eu acordei de manhã, ele disse: você vai? Eu falei: vou não. Eu falei: não vou não. Acabou a viagem. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a ter maturidade para ouvir Deus. Para entender aquilo que Deus fala. Para saber que você precisa fazer a sua parte de mudança, de crescimento. Eu não posso ficar olhando os defeitos da irmã Norma e aquilo que eu acho que ela tem que crescer. Isso aí quem tem que fazer é ela. Quem tem que ter maturidade é ela, não sou eu. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Salomão, ele esqueceu de olhar para dentro de si. E ele passou a olhar aquilo que as pessoas falavam dele. Interessante é que Salomão pede sabedoria para cuidar do povo de Deus. Quando está lá no final do seu reino, ele oprime o povo. Aquele povo que Deus tinha dado para ele tanta sabedoria para cuidar. Sabe, às vezes Deus tem falado palavras atrás de palavras. E a gente não quer ouvir. Quantas vezes Deus diz que tem um propósito neste lugar, assim como Ele falou com Salomão. Quantas vezes Deus disse, através de profetas aqui, que tem um propósito com o povo do Taquari. E às vezes, meia dúzia continua animado. Meia dúzia continua firme e forte, dizendo: Senhor, eu creio, eu acredito, eu estou contigo. Mas às vezes, irmãos, nós cremos, mas nós queremos ficar no conforto da nossa casa. Não, eu creio que o pastor, mas a pastora, eles têm um grande avivamento aqui, mandado por Deus, Deus vai usá-los. E aí, como é que eles ficam? Eles não comem, eles não dormem, eles não trabalham. Só nós que temos todos os direitos dessas coisas.
É só para nós. A bondade de Deus é só para nós. O pastor, mas a pastora ficou só o trabalho. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a ouvir Deus. Nós precisamos começar a entender aquilo que Deus quer. O chamado de Deus para a sua vida. Precisamos começar a desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de nós. Porque cada um de nós tem um chamado. E Deus fala assim, no versículo 14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos. Sabe, irmãos, todos nós temos um caminho mau. Todos nós temos algo que não agrada a Deus. Todos nós precisamos nos converter todos os dias. Porque se nós hoje achamos que estamos no bom, amanhã a gente já está com a soberba lá em cima. Eu já vou me achar melhor do que o outro. Eu já não vou ficar nervoso na hora de vir pregar porque eu acho que sou o bom. Você vê um pregador dizendo que não tem nervosismo, né? Porque é tão difícil você levar a palavra de Deus quando você tem consciência que é a palavra de Deus. Que você não pode falar nada de si mesmo. Sabe? Nós precisamos ter maturidade para conhecer Deus. Nós precisamos ter maturidade para fazer a vontade de Deus. Para que a gente não morra. Para que a gente permaneça. Sabe, o erro de Salomão foi ele fazer aquilo que as mulheres queriam. Eu não sei para que ele queria tanta mulher, né? 700 esposas, 300 concubinas. O que faz um cristão com um tanto de mulher desse? Ele devia passar anos e anos sem ver as mulheres. Mas ele quer agradar. E isso é um problema muito grande no nosso meio. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus. Que eu morra ou que você me apredeje. Que você não me perdoe por aquilo que eu falei. Mas eu não estou aqui para agradar você. Não importa o que eu pereça. Eu estou aqui para levar a palavra de Deus. E esse foi o erro de Salomão. Ele quis agradar as esposas. E cada uma tinha um Deus diferente. E aí vai esse homem fazer altar. Para esses deuses, para essa mulher fazer sacrifício. Justamente o que Deus tinha falado para ele não fazer. As mulheres que Deus tinha falado para ele não casar. Sabe? E a gente tem dificuldade de ouvir não. Nós temos dificuldade. Dói dentro da gente quando a gente ouve não. Mas nós temos que aprender a ouvir o não de Deus. Deus, eu quero. Não. Deus, eu posso. Não. Aprenda a ouvir não. E você vai crescer. Você vai ter maturidade na fé. Aprenda a ouvir os não de Deus. Ouvir Deus. Deus fala claramente. Não faça isso, não faça isso e não faça isso. Porque, irmãos, não é fácil. Né? Não é fácil. Mas ouvir um não é sempre bom. Porque você vai refletir naquilo ali que Deus está trabalhando na sua vida. Você tem que aprender, sabe, a ter maturidade. Eu tenho uma irmã que ela vai fazer 60 anos. Não tem maturidade nenhuma. É uma mulher do coração. Algumas pessoas que me conhecem mais íntimo dizem que eu tenho um coração bom. Pensa um coração bom em dobro. É o dela. Mas a nossa família toda, por parte do meu pai, né? Herdamos aí uma diabetes. Eu até falei, oh, meu Deus, por que o pai me deixou o dinheiro? Seria tão mais fácil de lidar, né? E aí ficou a herança. E ela, né, não tem maturidade nenhuma. Ela está se acabando, por quê? Pelo prazer de comer. Ela está num estágio de que ela já, no corpo dela, não aceita mais comida.
Ela já está num estágio em que ela olha para a comida e ela não quer. Porque não tem maturidade. Sabe o que acontece? Ela é uma das mais velhas. Eu sou a mais nova. Quem consegue controlar ela é eu. Nos outros nenhum consegue controlar. E aí o que acontece? Quando meus irmãos vêm para cá, para casa dela, ela não me chama. Tem vezes quando eu vou saber, meus irmãos já vieram e já foram. Por quê? Porque ela quer tomar refrigerante, ela quer comer melancia, ela quer comer geladinho. E se eu tiver, eu não deixo. Eu falo para você, não vai comer. E ela bate o pé, tem vezes que até chora. Eu falo, você não vai comer. Uma vez nós estávamos lá, na muvuca lá, e aquela coisa, e ela querendo tomar refrigerante, meu irmão falou assim, eles me chamam de preto. Meu irmão falou assim, é preto? Ele não fala não, menino, pelo amor de Deus. Essa semana passada eu viajei com a irmã evangelista, e aí eu passei numa casa lá, e ela me perguntou, lá não tinha manga? Eu digo, tinha muita manga. Então não trouxe pra mim, se tu acha mesmo que eu ia trazer manga pra você. Tu é chata, eu digo, pode chamar de chata, pode chamar do que for, mas eu não vou. Irmãos, uma coisa é a pessoa não ter inteligência, outra coisa é você compactuar com a falta de inteligência dele. Você tem que ser sábio. Vai resolver eu sozinha, lutando pela vida dela? Não vai. Ela precisaria, assim como Saul tinha Samuel lutando ali por ele, mas ele precisava tomar a decisão de ser obediente. E ele não fez, porque não tinha maturidade na fé. Ele achava que as coisas poderiam ser da maneira dele, do jeito que ele quisesse, porque era o rei. Irmãos, você pode ser o melhor em tudo. Para Deus, isso não vale nada. Se você não for obediente à palavra dele, qualquer estudo que você tenha, qualquer recurso financeiro que você tenha, não vale nada. Porque o que ele tem é muito maior do que o que você tem. O que ele é muito maior do que aquilo que você possa imaginar em si. Então tudo que você tem é nada. Tudo que temos é insuficiente quando nós não nos colocamos nas mãos do Senhor. Quando nós não dizemos assim, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus fala para Salomão, e ele fala para nós nesta noite. No versículo 17 ele fala, enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai. Enquanto nós andarmos na presença do Senhor, de nada nós vamos ter falta. Nós precisamos melhorar, irmãos, a cada dia. Nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Eu não posso aceitar Jesus hoje e daqui a 2, 3 anos eu continuar no mesmo patamar. Sem conhecer a Deus, sem entender quem é Deus, sem entender o que Ele quer de mim, para que Ele me chamou, o que eu preciso fazer para ter mudança em mim. Sabe, quando as provas vêm, a gente continua reprovando na mesma matéria. Continua reprovando do mesmo jeito. Essa semana, ontem, eu estava conversando com a Dani, falando como eu amadureci em certas situações. Porque lá em casa, nós fomos criadas para ser o homem da casa. Né? Minha mãe era o homem da casa, minhas irmãs são o homem da casa, e graças a Deus, Deus me salvou a tempo. Graças a Deus, Deus me tirou dessa doutrina aí que a minha mãe colocou. A minha mãe, meu pai era meio abençoado, quando novo, e a mãe nos ensinou que a gente não deveria esperar por homem, que a gente não deveria confiar em homem, que a gente não deveria se submeter a homem. Então foi isso que nós aprendemos. E aí crescemos com isso,
sempre na cabeça. Minha mãe era assim, minha filha, se viver, viveu, se não viver, vem para casa. Ela dizia mesmo, não vai viver com esse traste, ela chamava do traste. Não vai viver com esse traste, sofrendo. Eu não tive vocês para sofrer. Então a gente tinha que ser empoderada, a gente tinha que comandar. E quando eu conheci a pastora Eliana, ela começou a ensinar que não, que a gente tinha que ser submissa, que a gente tinha que esperar pelo marido. Eu olhava assim, coçava, mas ele é tão lento. A gente fala hoje para fazer não sei que dia. E ele achava bom, porque eu dizia, tu vai fazer? Ele dizia, vou. Ele nunca disse que não ia fazer. Mas aí passava semana, aí eu ia lá e fazia. Eu ia fazer, mas tu fez. Né? É uma pessoa que ele nunca disse. Faz isso. Ele disse, faço. Quando é que tu vai fazer? Não sei. Mas eu vou fazer. Né? Mas eu não tinha aquela paciência de esperar. E aí quando a gente passava por alguma fase assim meio difícil, eu tomava as rédeas da situação. Eu preciso trabalhar porque você não dá conta, o seu dinheiro não está dando, saia desse serviço e procure outro, você precisa ter responsabilidade. E o coitado ficava com a cabeça, né, calado ali, você via, mas eu via que o nariz dele fazia assim, ó. Quando veio abrir e fechar assim, ele está zangado. Ele não fala, né, mas ele ficava num pé e no outro. Trabalhava e se virava e queria trabalhar de dia e de noite. E Deus foi me dando sabedoria. Esses dias o governo está abençoado. Né? Tá com uns 3 meses que ele não recebe diária, que é o que dá as bênçãos lá em casa, são as diárias. O salário dele é 1.800. E a gente está vivendo com esses 1.800. Sabe? E graças a Deus eu estou tão tranquila. Né? Não reclamei de nada, não falei nada. Às vezes ele fala, amor, diária não saiu. Eu falo, mas vai sair, quando sair é bom que tem muito. Falo para os meninos, meu filho, se for arroz e feijão e ovo, não reclama, vamos ajudar o pai de vocês. Porque, irmãos, é crescimento. Já pensou se eu continuasse aquela mulher rixosa? Que vai contra o marido, que diminui o esposo. Nós precisamos, cada um, homem e mulher, ter a sabedoria de crescer. Ter a sabedoria de que aonde eu preciso. Porque esse era um dos meus piores erros. Que poderia até acabar com o meu casamento. Então, Deus me ensinou que eu precisava mudar naquilo ali. Se eu não quisesse ter um futuro desastroso. Que eu precisava ser humilde, que eu precisava ter mais ali compaixão do próximo. Sempre foi uma pessoa muito, né, Dani, observadora. Tinha muita dificuldade de me aproximar das pessoas, porque primeiro eu precisava saber quem era você, para depois eu me aproximar de você. Se você fosse uma pessoa boa, então você servia para mim. Se não fosse, eu deixava de lado. Só que Jesus, ele não veio só para os bons. Na verdade, ele não veio para os bons. Ele veio para os maus. E eu preciso amar como Jesus amou. Essa tem que ser a minha oração diária. Pedir o amor de Jesus na minha vida para a vida de outras pessoas. Pedir que eu ame. Pedir que me dê sabedoria. Pedir que me dê paciência. É difícil. É difícil você ter sabedoria. É difícil você ter a paciência de Deus. Quando você pede a sabedoria e a paciência de Deus, que as situações vêm na sua vida, é que você percebe o quanto Ele foi paciente com você. O quanto Ele foi amoroso com você. Porque as situações vêm que você precisa demonstrar esse amor de Deus para com o próximo. Situações vêm que você precisa mostrar para Deus que realmente você quer aquilo que você está pedindo. Porque às vezes, irmão, nós queremos fazer uma oração muito bonita, mas nós não queremos cumprir aquilo que falamos.
Queremos falar bonito para Deus, para quê? Para que as bênçãos do Senhor venham. Mas não esqueça que assim como ele conhecia o coração de Salomão, ele conhece o seu. Assim como ele conhecia onde Salomão poderia cair, ele também sabe aonde você pode cair. Não tem nada encoberto para Deus. Seja sincero na presença do Senhor. Se tem algo dentro de você que ainda pode te levar a cair no futuro, revele. Fale para Deus: Deus, eu sou assim, eu sou assim, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou amargurado. E Deus vai libertar. Deus vai trabalhar. Porque Salomão, ele fez muito. Ele fez muito. Mas ele não expôs para Deus aquilo que ele poderia pecar. Ele não expôs para Deus e não pediu socorro naquilo que ele poderia pecar. Nós precisamos ter a sabedoria. Nós precisamos ter uma fé madura. Não podemos ser criança na fé toda a vida. Sabe, Deus, ele não vai te tratar como criança toda a vida. Não tem como Deus tratar um crente de 10 anos como ele vai tratar um crente de 1 ano. Não tem como. Deus espera mais de você. Deus espera mais de cada um de nós. Responsabilidades. Nós estamos aqui na terra para isso. Para ter responsabilidade naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Para amar as pessoas sem pedir nada em troca. Para amar as pessoas sem esperar que ela vai te devolver aquele amor. Porque esse é o nosso grande defeito. Nós amamos, mas nós queremos ser amados. Nós amamos, mas nós queremos que a pessoa retribua. E esse não é o amor de Deus. Se Deus fosse esperar a retribuição que Ele merecia de nós estávamos todos perdidos. Porque a maioria de nós não é capaz de morrer por alguém. A maioria de nós não é capaz sequer de tirar um tempo para alguém. De cuidar de alguém. Sabe, nós estamos sempre achando que é frescura. Estamos sempre achando que é porque a pessoa não se esforça, que é porque não quer. Esquecemos que ali tem um ser humano, uma alma, que você não sabe como está dentro dela. Que você não sabe a maneira com que está sendo tratado. Você não sabe o levante de Satanás na vida dessa pessoa. Por isso que o maior mandamento de Deus é o amor. Mas nós temos demonstrado cada vez menos amor. Cada vez menos nós amamos. Cada vez menos nós nos preocupamos. Não temos tempo. Não temos condições. Estamos sempre preocupados com nós mesmos. A gente fica dizendo assim: eu não tenho para ajudar, mas no fim de semana está fazendo churrasco. Enquanto o irmão está comendo sabe lá o quê. Você não sabe dividir o dinheiro do churrasco e comprar a coxa de frango, que é mais barato, e assar no forno, mas dá para você dividir com o irmão. Sabe por quê? Porque estamos preocupados com nós mesmos. O egoísmo tomou de conta. Assim como foi com Salomão. Se tornou um homem egoísta, maltratou o povo de Deus. Depois vem seu filho que fez pior ainda com o povo. E o reino foi dividido. Nós não podemos ser uma igreja dividida. Deus, ele não trabalha em um reino dividido. Deus, ele precisa que cada um de nós esteja unido num só corpo. A palavra de Deus diz: já pensou se a mão quisesse ser a orelha, se o pé quisesse ser a cabeça? Cada um, irmão, tem seu lugar de importância no reino de Deus. Cada um de nós tem uma importância
no reino de Deus. Nós só precisamos nos colocar. Nós só precisamos ter maturidade na fé e Deus vai fazer. Nós só precisamos querer. Mas para nós querer, nós precisamos ter tempo. Nós precisamos tirar tempo para a obra de Deus. A obra de Deus não é se eu puder eu vou para a igreja, se eu puder eu visito, se eu puder eu prego. Não. O reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos será acrescentado. Quando nós tomarmos essa posição, você verá a glória de Deus descer sobre a sua casa. A glória de Deus, ela não tem descido, sabe por quê, irmãos? Porque temos sido egoístas. Estamos sempre nos colocando em primeiro lugar. Quando você coloca o outro em primeiro, aí Deus te coloca em primeiro lugar na vida dele. Mas quando você está se colocando em primeiro, Deus está sempre te deixando de lado. Porque Ele não é assim. Deus nos amou de uma maneira extraordinária. E continua nos amando. Se nós nos humilhar e orar, não damos valor à oração. Não damos valor àquilo que Deus, o mover que Deus tem. Às vezes tem oração na igreja, aparece 4, 5 irmãos. Já pensou se o corpo fosse feito só de 4 membros? De 5? Quantos não ia faltar para formar um corpo? E nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E precisamos estar unidos para formar este corpo. Sabe, para ter força. Porque às vezes nós não queremos nos humilhar na presença do Senhor. Não queremos orar. Não queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Achamos sempre, não, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. E às vezes o caminho certo te leva para o inferno. Porque o caminho certo não é o seu. O caminho certo é o de Deus. Para nós estarmos no caminho certo, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não é ali mais ou menos. Não é ali, um pouco aqui, um pouco ali. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu leio a Bíblia. Sabe? Tem gente. E eu já comecei assim. Não, eu leio a Bíblia. Mas quarta e domingo eu não leio não, porque eu vou pro culto. Né? Não preciso ler. E aí eu quero ter intimidade com o Pai. Eu quero ter intimidade, eu quero, sabe, quando meu pai era vivo, quantas vezes eu cheguei lá, ele estava lá no pé do portão. O portão era de grade assim. E eu chegava, o que o senhor está fazendo aqui? Te esperando. O senhor nem sabia que eu vinha? Eu sabia sim. Ele sabia que eu ia todos os dias naquele horário. Ou chover, se eu fizesse sol, eu ia. Irmãos, e quando eu não ia, eu tinha que ligar, pensando, não, avisa para ele que eu não vou. Porque ele ficava esperando. E Deus não é diferente, não. Ele espera ter um momento com você. Ele espera que você tire um tempo para falar com Ele, para ouvir Ele. Mas a maioria do tempo que tiramos é para dizer, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, me cura, trabalha sobre a minha vida, estou atrasado. Tchau. Isso não é um tempo para Deus. Isso é um tempo para você pensar que você orou. Para você pensar que você fez a sua parte. As coisas com Deus não funcionam dessa maneira. Às vezes não dá tempo nem dele inclinar para você, você já foi. Deus, Ele quer ouvir, irmãos, a nossa oração. Deus, Ele quer ouvir de nós algo verdadeiro. Ele quer ver em nós
uma transformação sincera. Algo que seja transformador e que transforme vidas. Não tem como você dizer que cresceu, as suas atitudes continuam a mesma. Os seus vizinhos olham para você e veem que você continua o mesmo. Que não tem paz na sua casa. Que não tem alegria. Que seus filhos não têm paz dentro do lar. Que seus filhos não lhe respeitam. Que você não respeita o marido, que o marido não respeita a esposa. Que vocês não são uma família frequente na presença de Deus. Essas são a característica de um crente que está na presença de Deus, que busca a vontade de Deus. Tá aquele ali, ó. Leu a Bíblia hoje? Ainda não. Por que não? Não teve tempo de pegar no celular? Por que não foi ler a Bíblia? Sabe, nós como pai, como mãe, precisamos alinhar os nossos filhos no caminho do Senhor. Termina um livro da Bíblia, passa uma semana, e aí começou a ler o quê? Não comecei a ler nada. Por que não, meu filho? Já está uma semana que terminou, bora, agiliza aí, comece outro. Porque a Bíblia diz, ensine seu filho no caminho que ele deve andar. E às vezes, nós queremos ser muito bons. Eu sou um bom pai. Eu sou uma boa mãe. Mas eu não ensino meu filho no caminho que ele deve andar. Aí o filho aqui dentro de casa é uma coisa, quando chega lá na esquina, ele veste outra capa. Ele é totalmente diferente. Eu conheci quem era meu filho quando ele começou a trabalhar. E aí os elogios começaram a chegar. E aí eu disse, deu certo. Porque ele começou a trabalhar com 14 anos. E ele tinha uma responsabilidade que muitos no setor de serviço não tinham. A gente só conhece uma pessoa de dentro de casa quando alguém lá de fora fala dele para você. E aí você sabe se você está acertando ou errando. Mas tudo é Ele. Tudo é para a glória dEle. Eu acertei, graças a Deus. Mas porque todo dia eu boto meu joelho no chão e digo, Deus, me ensina como eu devo ensinar os meus filhos. Eles não são meus, eles são teus. Eles não são para mim, eles são para a tua obra. O que eu falo para Deus é o seguinte, antes deles ser grandes homens dessa terra, eles têm que ser grandes homens de Deus, para a obra de Deus. O que eu almejo para os meus filhos, não que eu quero que eles trabalhem no sol, mas se for preciso, para que eles sejam grandes homens de Deus, é isso que eles vão fazer. Porque o propósito deles aqui é Deus. Eles vieram para cá para adorar a Deus. Não foi à toa que Deus me deu eles. Então nós precisamos, mas eu preciso ser exemplo para ele. Eu não posso dizer, Guilherme, lê a Bíblia, se eu não leio. E ele precisa me ver lendo. Às vezes a gente acha assim, não, é para se aparecer. Não, irmão. A criança precisa ver o pai fazer, para que ele possa entender que ele também precisa. O esposo precisa ver a esposa fazer. A esposa precisa ver o esposo fazer. Porque o irmão evangelista, quando ele está lendo muito a Bíblia no serviço, que ele está muito corrido, ele lê lá. E aí, quando passa um dia, tu não está lendo a Bíblia, não? Tô, mas eu não vi. Mas eu li, você não viu, não. Você não viu, mas eu li. Mas eu preciso ver. Para que eu me fortaleça como esposa. Para que eu diga, esse é meu marido. Está fluindo. Nós precisamos um dos outros, irmãos. Nós precisamos apoiar e amar uns aos outros. Nós não podemos oprimir a fé do outro. O que nós temos que fazer é trazer crescimento. É trazer desenvolvimento na obra de Deus. E às vezes nós temos deixado a desejar. Às vezes nós temos deixado
que o inimigo trabalhe no nosso tempo. Porque hoje as pessoas não têm mais tempo. Porque eu falei na célula, engraçado que continua o mesmo tempo. Não mudou, é 24 horas. Sabe, o que mudou foram as nossas prioridades. Foi isso que mudou. O que mudou é porque apareceu muita tecnologia. Se nós tivéssemos o mesmo empenho na palavra que nós temos na tecnologia, nós já estávamos aí, ó, no Taquari todo salvo. Porque aprendemos a fazer cada coisa. Eu não aprendo, não sei porquê. Estou igual o pastor, ele está pedindo os outros. Não aprendo, não tenho interesse. Eu acho que é por falta de interesse mesmo que não aprende. Mas a gente aprende a fazer cada coisa. Que se a gente tirasse aquele mesmo tempo para a obra, irmão, Satanás não estava fazendo o que está fazendo. Satanás não estava cirandando no meio da igreja. Vivemos uma vida de mexerico. Vivemos uma vida de falar do irmão. Estamos lá igual aquele irmão do filho pródigo. Quando o irmão volta para casa, vai zangar. E aí às vezes está criticando o irmão que vai, que volta, que vai, que volta. Esse irmão podia se decidir. Eu vinha, eu ficava logo lá. Não torcemos pela fé do outro. Pelo contrário, destruímos a fé do irmão. Porque na maioria das vezes viramos a cara. Quando o irmão faz algo de errado, sai da igreja. Quando volta arrependido, você vira a cara. Será que mudou mesmo? Será que daqui uns dias não está aí falando do pastor? E você é melhor do que o irmão que fala do pastor em que se você fala do irmão? Sabe? Nós temos que nos analisar, amadurecer. Já passou da hora. E falar em hora, como é que está aí? Ó? Nós precisamos amadurecer. Precisamos crescer. E para não ficar só nas minhas palavras, porque eu não sei se todo mundo conhece, né, a história de Salomão, nós vamos para 1 Reis, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4. A palavra de Deus fala assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão, ele foi induzido ao erro. Ele se deixou levar. Sabe, irmãos, e às vezes nós temos uma facilidade tão grande de nos deixar levar. E ainda dizemos, não, foi a irmã tal. Eu só falei do irmão porque a irmã chegou comentando. E você não repreendeu, por quê? Porque já tinha a sementinha do mal lá dentro de você. Volta no versículo 6, por favor. E fala assim: dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprovara. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. Salomão fez aquilo que Deus tinha avisado para ele para não fazer. Deus foi lá nos aposentos dele e falou para ele: se você permanecer fiel, se você permanecer firme, se você não fizer esse tipo de coisa, e ele ainda falou: se você não adorar outros deuses, se você não fazer altares para ele. E Salomão esqueceu aquilo que Deus tinha falado. Salomão se deixou levar por mulheres. Ele envelheceu, mas a sua fé não amadureceu. Ele não teve a capacidade
de entender que aquilo era errado. Que ele tinha um Deus que o abençoava. Volta bem no versículo 9. Fala assim: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Próximo. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do teu filho. Então Deus, ele fala para Salomão: eu vou tirar de você o reino, porque você não me obedeceu. Porque lá Deus prometeu para ele que a descendência dele não ficaria sem um reino, mas se ele obedecesse. E Deus faz isso. Deus tira do filho dele e dá para um servo chamado Jeroboão. Deus deixa com eles uma tribo apenas. O legado, a casa. Então, Deus, ele faz aquilo ali com Salomão, porque Salomão não prometeu, não obedeceu. Interessante é que ele não tira dele por amor a Davi, não por amor a Salomão. Ele não faz aquilo com ele por amor a Davi. Sabe? Será que Deus, por amor a você, tem salvo outras pessoas? Será que Deus, por amor a você, tem feito algo na vida de outras pessoas? Será que você tem sido o elo entre você e outras pessoas e Deus? Será que pessoas têm sido salvas da morte, da prisão, porque Deus te amou? Esse é o nosso legado que nós devemos deixar. Porque Davi já não existia há bastante tempo. Mas por amor a Davi, Deus não tira o reinado da mão de Salomão. Esperou ele morrer. E isso tem que ser para nós. Mesmo depois que nós não estivermos nessa terra, o amor de Deus na nossa vida tem que salvar outras vidas. Nós precisamos ser exemplo para que Deus salve vidas através do nosso nome. Só pelo nosso nome, por amor àquilo que fizemos na obra de Deus. E Davi pecou. Davi não foi tão diferente de Salomão, mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Quando Davi pecou, que ele vem a realidade do que pecou, do que ele fez, ele se prostra perante o Senhor. Ele se humilha. Ele se derrama e pede perdão para Deus. Então, não é porque você é santo, não é porque você não peca, é porque você precisa ter um coração segundo o coração de Deus. Você precisa reconhecer uma qualidade que Davi tinha, era essa. Ele reconhecia que ele não era nada. Quando acontecia alguma coisa que alguém o elevava, ele já colocava para Deus. Ele tratava Deus como meu amado. Deus era tudo para Davi. Tudo que ele tinha, ele dizia que era Deus. Tudo era através de Deus. Sabe? O pecado de Salomão, né? Foi ali o desejo da carne. Às vezes o seu pecado não tem sido esse. Mas se analise. Aonde é que o Satanás pode te derribar? É no tempo que você não tem para Deus?
É nas coisas do mundo que você tanto almeja alcançar e esquece das coisas do céu. Esquece, deixa, mesmo que você não esqueça, mas nunca tem tempo. E às vezes a gente acha que não, que precisamos trabalhar, precisamos viver, e precisamos mesmo. Mas em primeiro lugar, nós precisamos de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer a vontade de Deus e obedecer. Sabe, Salomão não obedeceu. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entender quem Ele é. Porque nós também não vamos obedecer uma pessoa que não conhecemos. Nós não vamos obedecer uma pessoa que você só vê de vez em quando. Não tem como. Eu só obedeço a quem eu tenho intimidade. Eu só obedeço a quem eu conheço verdadeiramente. Que eu sei que quer o melhor para mim. Eu sei que aconteça o que acontecer, Ele vai estar comigo. E que Ele não vai me colocar no mau caminho. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e entender quem Ele é. Amém? Queria passar para o pastor.